Hoje eu vim aqui num vídeo, num formato um pouco diferente. Na verdade, vai ser um modelo que eu já postei aqui algumas vezes no canal, há um tempo atrás, mas tem um tempo que eu não faço vídeo assim. Vai ser para compartilhar algumas reflexões sobre algo que eu tenho pensado a respeito do tema, que inclusive é o título do vídeo. Não precisa ser perfeito, só precisa estar feito. Eu acredito que se você é uma pessoa que tem tendência a se cobrar muito e a criar muita expectativa sobre projetos que você está envolvido ou demandas que você precisa entregar, você vai se identificar bastante com esse vídeo. Então fica comigo, que ele não tem uma linearidade, mas tem muito do que eu tenho pensado. E os pensamentos, eles costumam ser dessa forma, desordenado. Vamos lá, primeiro eu quero falar de um termo que o meu orientador da graduação e agora do mestrado compartilhou para todos os orientandos dele, inclusive euzinho aqui, Robert Marley. A partir desse e-mail com esses termos, eu tive um insight de gravar esse vídeo. E o que é que despertou essa curiosidade em mim e esse interesse em compartilhar isso com vocês? Eu vou pegar aqui o meu computador, que eu vou ler uma partezinha do e-mail em que ele fala o que eu acho que é central para esse vídeo aqui da gente. Bom, mas só uma contextualizada antes, nesses termos de orientação, ele compartilha muito dos deveres de quem é orientando e dos deveres também do meu orientador, dele como orientador da gente. Então tem um pouco de compartilhar o que ele espera da orientação, o que ele espera da gente, o que ele percebe que é a função dele e colocar também alguns limites para pessoas que às vezes não conseguem perceber que o orientador não é Deus e não vai fazer o trabalho por você. Então ele dá uma puxada de orelha, mas uns conselhos que eu acho que servem bastante para a vida. E eu vou ler a parte que eu acho que mais faz sentido para isso aqui. Ele fala assim, ó, já na parte final dos termos. Por fim, o prazo. Qualificar é defender no prazo. Essa é a meta. A pós-graduação é, para resumir, uma experiência de pesquisa de arquivo, análise de fontes e comunicação por escrito do estudo das fontes. Dissertação boa é dissertação defendida. Tese boa é tese defendida. Não existe perfeição. Não escreva para obter reconhecimento instantâneo ou premiação. Escreva com inteligência sobre a pesquisa que conseguiu fazer, no prazo. Conte comigo para sair da pós-graduação. Gente, olha só, esse e-mail aqui abre várias brechas, possibilidades para pensar, mas eu quero também pegar o gancho agora para falar um pouco da minha experiência com a pesquisa, desde a graduação e agora com o mestrado também, que é uma constante de fazer pesquisa, né? E depois eu volto para pontos que ele pincelou aqui nesse e-mail. O negócio é o seguinte, eu estou basicamente há 4 meses e meio, 5 meses, sem tocar no meu tema de pesquisa. Eu não tenho mais feito pesquisa. A pesquisa, inclusive, que foi o que me trouxe até a pós-graduação, agora no mestrado. Então eu lembro que eu fiz o meu projeto, eu finalizei o meu projeto lá para outubro, dei uma reolhada em algumas coisas, a seleção aconteceu até final de novembro e no começo de dezembro eu sabia da minha aprovação. Então, basicamente, a partir de dezembro mesmo, eu não toco mais na minha pesquisa. Eu não atualizo mais nada, eu não reli nada mais, eu não li coisas novas, eu não li fonte, que é essencial para o trabalho do historiador, para fazer pesquisa em história. E, em resumo, eu não fiz mais nada da minha pesquisa. E o mestrado já começou, as aulas do mestrado já começaram. E aí, inicialmente, eu estava com a mentalidade que era o seguinte, espia só como que a minha mente foi me trollando, me levando para lugares que não tinha muito sentido. Eu pensava, lá em dezembro ainda, que eu precisava de um tempo hábil, tempo assim disponível, aquela coisa mesmo aberta para que eu pudesse me dedicar integralmente para pesquisar. E pesquisar era basicamente ler alguma coisa nova, ler fonte, ler algum material que acrescentasse na minha pesquisa. Só que no meio de tudo isso, eu também tinha outros interesses, outras demandas, outros afazeres. Eu queria descansar um pouco nas férias também. Eu precisava dar conta de demandas da escola também que eu trabalho, que já começou a se movimentar, né, a puxar mesmo para reunião, e as aulas começaram desde o final de janeiro. Então assim, eu não estou parado. Mas eu estava procrastinando muito com a pesquisa, com essa mentalidade de que eu precisava estar em paz, assim, com a mente livre e aberta para poder me dedicar integralmente para a pesquisa. E nessa mentalidade, basicamente 4 meses se passaram.
e 4 meses eu não fiz absolutamente nada. E aí que entra esse e-mail do meu orientador, que chegou no momento essencial da minha vida. Que bom que chegou agora e não foi depois. E eu quero que você pense comigo aqui para ver se faz sentido para você também. Quando ele mandou esse e-mail, e essa frase me marcou muito, assim, a frase do dissertação boa é dissertação defendida. Isso virou uma chavinha na minha cabeça. Porque eu comecei a perceber que eu estava me colocando no lugar de fazer uma dissertação que fosse perfeita. Um trabalho que fosse um trabalho, assim, digno de uma premiação, mesmo que eu não verbalizasse isso. Mas era o que eu estava aqui, ó, o tempo todo martelando na minha cabeça, era o que estava aqui em minha mente de alguma forma. E isso me fez procrastinar. Com esse e-mail, eu pude perceber que, na verdade, o meu medo era de fazer um trabalho que fosse mediano, uma dissertação que fosse mediana, assim, que não tivesse muita relevância na historiografia, uma relevância social, que ficasse naquele lugar de... tá feita. E aí que vem a questão, que é a seguinte: quem foi que me disse que uma dissertação, para ser escrita e para estar feita, ela precisa ser perfeita, necessariamente? Eu que me disse isso de alguma forma. Ninguém colocou essa obrigação, esse peso nas minhas costas. Eu mesmo que estava me auto-sabotando ao pensar dessa forma. E o principal problema é que isso me paralisou. Porque eu não conseguia fazer nada achando que eu precisava ter um tempo hábil para fazer algo que fosse próximo à perfeição. E nessa de próxima à perfeição, 4 meses se passaram e nada foi feito. E é possível abranger para pensar outras áreas também das nossas vidas, né? Quantas vezes você deixou de começar um projeto porque você achava que teria que chegar no estágio de ideal para começar alguma coisa? Quantas vezes você desistiu de alguma coisa que poderia ser muito bacana porque você imaginava que não estava preparado para seguir fazendo aquela coisa? Quantas vezes a sua autocobrança te sabotou? Essa é a pergunta que fica no ar, porque no meu caso foram muitas vezes. E sabe o que é mais curioso pensar? É que, refletindo sobre os medos que eu estou agora na pós-graduação, eu percebo que eram medos que eu já tinha também desde a graduação. Eu lembro que eu tinha medo no primeiro semestre de não conseguir ser aprovado em nenhuma matéria. Eu juro pra vocês que eu achava que eu não teria potência, a capacidade mesmo, de ser aprovado em uma matéria na faculdade. Esse que passou o primeiro semestre, eu passei em todas as matérias, veio o segundo, eu tive o mesmo medo, o terceiro, o mesmo medo, o quarto, o mesmo medo. E isso foi levando até boa parte da minha graduação. Claro que não da mesma forma, não era o mesmo medo de eu não vou conseguir ser aprovado na matéria, mas era o medo de não conseguir fazer um bom trabalho acadêmico, era o medo de não conseguir atingir expectativas que um professor poderia ter sobre mim, que eu nem sabia quais eram, mas que eu estava achando que eu precisava ser um aluno exemplar o tempo todo, constantemente, e um aluno que precisasse tirar notas altas em toda e qualquer matéria, inclusive aquelas que eu não tinha muita afinidade, mas eu precisava atingir esse lugar. E eu lembro que quando eu fiz o TCC, quando eu peguei matéria TCC 1 e 2, eu achava que eu não ia conseguir também fazer o TCC, porque eu achava que era um trabalho muito elaborado, assim, meu Deus, um trabalho que vai ser aquela coisa, como assim eu fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso? Para mim era um peso muito grande, esse nome e o fazer mesmo de um TCC. Inclusive tem até vários vídeos aqui no meu canal, eu vou deixar linkado aqui embaixo uma playlist, em que eu compartilho um pouco do meu processo com o TCC. E foi um processo muito turbulento, com altos e baixos, muito inconstante também, mas no final deu certo, né? O que é dar certo? No final eu consegui entregar o trabalho, eu consegui formar, tô com o diploma e na pós-graduação. E o curioso, de novo, é que eu tô com esse mesmo medo agora na pós-graduação. Medo que eu tinha no começo da faculdade, outros medos que foram no meio da faculdade, novos medos envolvendo autocobrança, medo de não ser bom o suficiente, medo de ser mediano no final da faculdade também, durante a seleção do mestrado, agora na pós-graduação no mestrado, algo próximo acontecendo. E aí, o que eu penso sobre isso? Olha só a importância que é da gente estar atento às repetições dos ciclos. Perceba que a minha vida acadêmica, ela tem se voltado para esse medo de não atingir esse lugar da perfeição. Um medo que por vezes paralisa, como tem paralisado agora o meu fazer com pesquisa na pós. Uma lição que eu aprendi com o TCC é que eu só precisava começar a fazer. Quando eu deixei esses medos de lado, esse medo de não fazer um bom trabalho, do meu orientador não gostar do que estava fazendo, de não ficar tão bom o suficiente assim, e eu tentei deixar isso de lado com muito trabalho mental e comecei a escrever, o negócio fluiu. Eu só precisava começar. E quando eu finalizei o meu TCC, eu jurei para mim mesmo que eu tinha internalizado essa lição e que eu ia aplicar na minha vida. Eu não ia mais sofrer por essas coisas. E aí cá tá eu de novo sofrendo por isso, mais uma vez. Mas esse vídeo, gente, é para que você pense sobre essa sua tendência à autocobrança, se é que você tem essa questão também, e para que eu também reflita mais sobre isso. De colocar para fora o que eu tô fazendo aqui agora nesse vídeo, tem sido um exercício mesmo para que eu me lembre todas as vezes lá na frente em que eu precisar lembrar dessa lição que eu estou falando aqui. Duas coisas, então, que é importante a gente estar atento.
A primeira é a repetição dos ciclos. Perceba na sua história, na sua trajetória, o que é que tem sido o principal ponto que tem te feito sofrer. Que te fez sofrer há 5 anos atrás com tal tarefa, que te fez sofrer há 4, há 3, há 2, há 1 e no presente também. E talvez isso se aplique até a mais tempo na sua vida. É como se fosse um mood que você vai levando assim, um mood de se comportar, de pensar, um padrão mesmo de comportamento que você leva sem refletir muito sobre. Como eu tenho feito agora, né? Refletir sobre esse meu padrão da autocobrança que muitas vezes me paralisa. E sempre que eu consigo colocar de lado essa tendência a me cobrar muito, a atingir esse lugar da perfeição, eu consigo fluir naquilo que eu preciso fazer. E a gente só aprende mesmo quando a gente faz, quando a gente coloca a mão na massa, quando a gente deixa um pouco de lado mesmo essa tendência a atingir esse lugar de perfeição, porque ele não existe e mais que isso, ele é desumano. E nós somos meros seres humanos, mortais. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo de que forma que esse vídeo te tocou, o que é que você mais gostou, o que é que você mais curtiu. Eu vou adorar ler e trocar um pouco mais com você também aqui nos comentários. Então é isso, agora eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.